É bom sempre estarmos na casa do Senhor, amém? Faz tempo que você não vê o irmão do seu lado? Diz um oi para ele. Nem que for um oi xoxo, mas diz oi. Oi! Diga para ele, ó, nós estamos orando. Fala comigo, Senhor, ele vai falar. Fala para o teu irmão assim, olha, o pastor dele mesmo não tem muita coisa boa não. Mas Deus tem. Amém? Deus tem coisas boas para a gente. Obrigado por você ter vindo aqui. E com certeza você vai sair daqui super abençoado. Isso é uma questão de decisão. É uma questão de tomar posse daquilo que Deus tem para a gente. Amém? Olha para o teu irmão e diga assim, ajuda o pastor a pregar. Dando um aleluia. Dando um glória a Deus. Amém? Nós tivemos ontem em Requinã uma grande cruzada. Ontem realmente encheu. Eu calculei ali, o salão é para quantas pessoas? Para 1000 e poucas pessoas. Aquilo lotou, coalhou de gente. Quem foi? Foi, né? Coalhou de gente. Foi realmente impressionante. E eu sentei lá em cima, porque é como cinema, né? Eu sentei lá em cima para ver a galera toda. E aí eu falei para o meu filho hoje, filho, ontem nós estivemos na cruzadona. E hoje vamos fazer a nossa cruzadinha, amém, irmãos? Amém? Aqui é a nossa cruzadinha. Ontem foi o dia da cruzadona. Mas o que importa é que o Deus da cruzadona e da cruzadinha está aqui. Ele vai fazer os mesmos milagres se ele achar alguém que crê. Posso ouvir alguém que crê ou não? Glória a Deus. Abra sua Bíblia então conosco em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Glória a Deus. E nós vamos ministrar uma palavra que Deus tem dado ao meu coração. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 4. Acha aí na sua Bíblia. Você que encontrou, vai dizendo, está na Bíblia. Porque o outro que não encontrou, como eu, vai incentivando, está na Bíblia, eu tenho que achar esse negócio, tá vendo, irmão? 2 Coríntios 4, 4. Aí, está aqui na Bíblia, na minha também. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho. Que mais? Que mais? Para que não resplandeça a eles o quê? A glória. Que mais? E a imagem? Vamos ler na minha versão, amém? Olha aqui para mim, vamos ler comigo assim, ó. Lê comigo. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho da glória. Da glória de quem? Que é a imagem de Deus. Eu tenho tido uma experiência com o Senhor, e a experiência é essa. Deus tem falado comigo, não se preocupe quando você for pregar. Ao abrir da sua boca, eu vou usá-lo. A Bíblia diz que nós não precisamos se preocupar com o que vamos pregar, porque ele diz, ao abrir da sua boca, eu te usarei. Então eu tenho lido a palavra de Deus. Nós estamos no mês de julho, eu já estou terminando a minha leitura bíblica. Esse ano, nós estamos no meio do ano, eu vou bater o meu recorde, eu vou terminar a leitura bíblica de um ano antes.
Porque é uma disciplina minha, é uma disciplina pessoal minha. Para mim, eu entendo que eu preciso ler pelo menos uma vez a Bíblia durante um ano. É disciplina minha. Talvez você tenha a sua disciplina e você lê 3, 4 vezes ao ano, eu não sei. Mas eu só uma. É o suficiente para que eu me alimente da palavra de Deus, amém? O importante é que você também tenha disciplina com a palavra de Deus. Seja um versículo por dia, meio versículo, um capítulo, eu não sei. Mas é importante que cada crente se discipline a buscar o Senhor. E Deus tem dito para mim, fica tranquilo. Ore, leia, e eu vou usar você como instrumento poderoso. E quando eu pego o microfone para pregar a palavra, eu sinto algo tão poderoso de Deus que parece que eu não estou aqui. Parece que eu não sou nada. Parece que literalmente eu sou simplesmente um canal. E aí eu oro e digo, Deus, mas quando eu pego o microfone, eu me sinto assim. Deus fala para mim, quanto mais você desaparecer, mais eu apareço. Você gosta de pregar a palavra? Tem pregadores aqui, né, irmão? Então diga para o irmão do teu lado. Quanto mais você desaparece, o Senhor vai aparecer. E se o Senhor aparecer, os milagres acontecem. Amém? Então ore mesmo para que eu me desapareça e Cristo apareça e nos abençoe poderosamente. E eu tenho meditado na palavra de Deus. E ontem eu cheguei em casa. Hoje de manhã eu estava em casa, acordei cedo. Fiz o meu café amargo, que eu não sei fazer café ainda. Não sei fazer café como a minha esposa, essa abençoada. Mas ela estava descansando, eu fiz o meu café. E resolvi tomar o meu café sentado lá fora. E veio essa palavra ao meu coração. E o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a glória de Deus, e ela não se resplandeça a glória de Cristo a eles. E eu fiquei pensando sobre essa passagem. E calhou hoje do testemunho da nossa irmã, e eu falei, é isso aí, Senhor, eu quero ministrar essa palavra que o Senhor me deu. Eu quero passar a ministrar essa palavra que Deus nos deu. Eu fiquei observando no texto da segunda carta, do capítulo 4, porque Paulo diz que tem um Deus que cega o entendimento dos incrédulos. E eu falei, mas que Deus é esse? Você já se perguntou ou não? Você já perguntou que Deus é esse? Eu me perguntei de manhã, que Deus é esse que está cegando os incrédulos para que a glória de Deus não resplandeça? Às vezes parece que nós temos Deus Todo-Poderoso e o inimigo Todo-Poderoso. Mas eu quero hoje usar a minha mente, eu quero levar você a usar a sua mente racional para raciocinarmos junto e extrairmos daqui alimentos para nós nos mantermos firmes no caminho do Senhor. No capítulo 4 e verso 4, eu observei que tem dois tipos de pensamento. E eu provavelmente irei pelo primeiro pensamento. De quem que Paulo está falando? Para quem que Paulo está falando? Paulo está falando para a igreja de Corinto, uma igreja judia. Uma igreja que vem do judaísmo, uma igreja que vem das pessoas da lei. E agora essa igreja, nós temos ali um lado judeu e um lado totalmente incrédulo, incircunciso, os pagãos que estavam aceitando a Jesus. Então a igreja de Corinto, obrigado meu filho, Deus te abençoe. Deus te abençoe, filho. Um dia o Pai quer servir água para você e você pregar. Eu creio nisso. Eu profetizo na sua vida. A Bíblia diz que quem dá um copo de água para um profeta recebe o galardão. Eu vou servir água e você vai pregar um dia. Ele está falando para uma igreja muito mista e mística. Uma igreja não é uma igreja como a nossa. Não tem ninguém judeu aqui. Lá tinha judeu, lá tinha pessoas que não eram judias e estavam se convertendo. E essas pessoas, elas vinham debaixo da lei. E
Na Bíblia, quando você vai no capítulo 4 do livro de Êxodo, do segundo livro da Bíblia, capítulo 4, a partir do verso 10, você vai ver que Deus vai escolher alguém para libertar o povo de Israel. E ele escolhe Moisés, amém? E quando Deus chama Moisés, Moisés então fala para ele: eu não tenho condições, sou pesado de boca, não sei falar, eu tenho dificuldade. Aí Deus olha para ele e diz assim: quem que fez a boca? Quem que fez o homem? Quem que está te chamando? E Moisés então diz: eu não tenho condições não. Aí Deus então diz, a partir do verso 10, ele diz assim: então eu vou chamar o seu irmão Arão, porque ele fala bem. Então eu falarei a você, você fala com Arão, e Arão fala com o povo. E no versículo seguinte, a Bíblia diz assim: e você, Moisés, será, olha só, será como Deus para Arão. Você já leu isso ou não? Preste atenção. Preste atenção nisso aqui. Porque às vezes você está aqui, mas não está. Chama a sua atenção para cá, para não sair falando bobrinha e não tomar posse da bênção. Deus disse para Moisés: Arão será como, não é Deus, será como Deus para você. O povo não virá a mim, Moisés, quem vem a mim é você. Eu falo com você, você transmite para Arão e o povo recebe. Então, quando Paulo diz o Deus desse século, a primeira coisa que ele está dizendo, ele está falando de um Deus existente. Porque Moisés até hoje é como Deus para os judeus. Ah não? Não! Quem quer ir para Israel passear? Todo mundo quer? Esse irmão, Deus te abençoe com a passagem, vai! E quando chega lá, você mete a boca no microfone e fala mal de Moisés. Chega lá, ó, Moisés, homem como eu! Você nunca mais vai voltar lá. E acho que nem para cá. Porque Moisés até hoje é como pai. Moisés até hoje é como um Deus para os judeus. Você pode falar de todo mundo, mas se você falar de Moisés, você vai arrumar um problema sério. Então muitas vezes nós estamos achando que parece que tem um Deus todo-poderoso que cega, impede, impossibilita as pessoas de aceitar a Deus. Mas a verdade, o Paulo está falando de Moisés. Lê capítulo 4, verso 10, depois lê o Coríntios, 2 Coríntios 3, você vai ver que Paulo está falando a respeito de um véu que era colocado e impedia as pessoas de crer no evangelho que segundo ele era pregado. Porque havia dois evangelhos. O primeiro, dos judeus. O segundo, da graça, que era Paulo. Os judeus, eles não entendiam a graça, porque a graça estava sendo revelada. Então Moisés era como um Deus. Agora, muitas vezes nós achamos que esse Deus que ele está dizendo, nós estamos colocando muitas vezes o diabo numa posição que ele não tem. E achamos que o diabo está tampando o buraco do ouvido de todo mundo aí, ó. E a gente começa então a entender que não tem como salvar. Mas a verdade, nós não podemos atribuir ao diabo esse poder e esse trono, porque ele não tem trono. Uma é essa, se você olhar a Bíblia aqui no capítulo 3, capítulo 4, e se você for lá, você vai ver que ele está falando de Moisés. Mas, pastor, a Bíblia fala do diabo? Claro que fala. Fala que ele é príncipe das potestades, fala que ele é o ladrão que veio roubar e destruir. A Bíblia fala dele porque a gente tem que conhecer dele. Só que Deus nunca atribuiu a ele poder que ele não tem. E uma coisa é que ele não tem poder, o poder dele não nos afeta, porque nós não estamos debaixo da autoridade de Satanás. E eu fiquei pensando nisso. Olha só o que a Bíblia diz. Que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que elas não vejam o Evangelho de Cristo. As pessoas elas estavam cegas.
Elas estavam debaixo do judaísmo, da lei. Foi através de Moisés que Deus deu através de Moisés mais de 600 leis. Irmão, quando você olha o Antigo Testamento, você não vê a lei você não vê a Bíblia dizendo, e a lei de Davi, a lei de Salomão. As leis veio por Moisés. Então esse povo, eles tinham a mente presa naquilo. E Paulo agora está pregando um evangelho da graça, uma capacidade maior, uma libertação que não vem da lei, mas vem de Deus. Então havia uma dificuldade de compreensão, a ponto de que a falta de compreensão se tornasse um Deus e cauterizasse a mente das pessoas. E eu tenho observado nesses dias que muitos de nós estamos com a mente cauterizada e estamos perdendo o melhor de Deus, porque está se levantando um Deus na nossa mente, impedindo a gente de crer no Evangelho como tem que ser crido. Parece que muitas vezes nós estamos debaixo da lei, não debaixo da graça. Quando eu fui ministrar o coração dessa jovem, essa jovem nunca apresentou uma doença. Essa jovem ela é crente desde criança. Essa jovem hoje, desde os 13 anos, dizima, a oferta está na igreja. E essa jovem me procura dizendo, pastor, eu estou doente, debaixo de comprimidos, porque eu estou deprimida, eu estou com depressão, não consigo levantar da cama. E eu rapidamente disse, isso aí não vem de Deus. Alguma coisa está acontecendo. E o que estava acontecendo na vida dessa jovem? Estava se levantando um Deus na mente dela, que não é o Deus da graça, não é o Deus, mas a falta de compreensão do momento que estava vivendo, e estava privando ela de receber a bênção, e privando ela de viver uma vida santa, uma vida curada. E muitas vezes, por falta de incompreensão do Evangelho, a gente faz deuses que prendem a nossa mente. Pastor, o que o Satanás fez? Satanás simplesmente escreveu uma cartilha, que muitas pessoas aí fora seguem essa cartilha, e estão presas, e estão debaixo do estigma de Satanás. Mas eu e você não. Mas se eu e você não entendermos certamente o Evangelho, e se alguma lei nos prender, e se alguma incompreensão entrar na nossa mente, fica difícil. Você quer ver? Você não vai achar na Bíblia Deus falando, o diabo, você não vai achar. O diabo, Satanás, é o Deus desse século. Mas todos nós cremos que Satanás é o Deus desse século. Só que quando você olha aqui, você vai ver que ele está falando mais de Moisés, porque era como um Deus na época. E é como um Deus ainda para eles. Mas já está sendo difícil de eu condensar isso. Por quê? Porque a minha vida, todas as pessoas estão dizendo, o diabo é quem manda, o diabo tem poder, as pessoas estão presas lá. Mas não está na Bíblia isso. Mas está na Bíblia que Satanás arma seus laços, que Satanás é o príncipe das trevas, que Satanás ele quer roubar e quer destruir. Então, o Evangelho da Graça, agora imagina Paulo pregando para os judeus. Olha, você não precisa, olha só, está o armando judeu circuncidado, convertido agora, mas, irmão, nós não estamos falando de convertido judeu que não lê Bíblia. Quem não lê Bíblia é a gente. A gente não lê Bíblia, a gente não sabe nada de Bíblia. Judeu não, filho. Nasceu, é judeu, vai decorar o Alcorão. Eu recebi um judeu lá na nossa igreja. Irmão, eu tive que penar. Eu tive que depender muito do Espírito de Deus. Porque o homem começava a ler o Antigo Testamento todo. Quem não lê Bíblia é gente. Eles leem. Agora imagina,
Está aqui um convertido judeu. E está aqui um incircunciso pagão que se converteu. Amém? Amém? Debaixo da graça. Não conheceu nada da lei. Mas eu estou falando que agora nós somos salvos pela graça. Moisés, através dele, veio as leis. Mas através de Cristo veio a graça. A mente dele está ali. Mas Moisés é o pai. Mas Moisés é o cara. Aí eu digo assim, ó. Paulo está dizendo que o Deus desse século era Moisés. Porque vocês reconhecem ele como Deus e pai. A mente dele cativa nisso. Imagina a dificuldade de Paulo pregar. Mas Paulo era tão eloquente que ele chega e diz assim: você é judeu? Eu também. Você é israelita? Eu também. Você é apóstolo? Eu ainda mais. Pelo trabalho, pelos açoites. Paulo sabia com quem estava falando. Querido, nós precisamos entender que debaixo dessa graça de Jesus Cristo, nós temos muita liberdade e nós temos muito poder, mas esse muito poder tem sido pouco usado e utilizado pela igreja, e nós precisamos começar a usar um pouco mais. Muitas vezes, pela falta de compreensão da palavra de Deus, nós ficamos cativos, ficamos presos, ficamos manetados. Você sabe que ou você vive um cristianismo vivo, ou um cristianismo que mata, que morre, que aprisiona, que prende. E Jesus, ele veio para libertar a nossa vida. Ele veio para trazer uma vida nova. Jesus ele veio para dizer: a antiga aliança é importante porque dela dizia de mim, mas hoje eu estou dizendo: eu estou aqui, está cumprida a palavra de Deus. E hoje eu creio que Deus vai quebrar pensamentos contrários da nossa mente. Irmão, Deus não vai fazer amanhã o que é para fazer hoje. Deus não vai deixar para dar amanhã o que Ele quer dar hoje. Deus não vai agir amanhã o que Ele quer agir hoje. Mas vamos avançar. Existem forças malignas, nós não podemos dizer que não. Existe o diabo, existem os demônios. Mas uma coisa eu quero dizer para você: a autoridade que o diabo tem foi delegada por Deus. Eu fiquei pensando, por que Deus não aniquilou completamente Satanás? Por que Deus deixou Satanás armar laços, escrever cartilhas? E a resposta vem. Qual a resposta? Porque Deus quer que as pessoas que o aceitem por escolha. É por isso que no jardim do Éden tinha tudo de bom, mas tinha uma árvore que não podia comer. Tinha uma árvore que não podia ser degustada. E por que Deus pôs aquela árvore lá? Se essa árvore causou o mal da humanidade, se essa árvore não poderia ser comida, porque Deus queria ver até onde o homem o obedeceria, por livre, espontânea vontade. Então, o mal está aí, o pecado está aí, mas quem escolhe o mal e o pecado somos nós. Como nós também podemos escolher o bem, como nós podemos escolher a Deus. É por isso que o pecado existe, é por isso que o mal existe. Por quê? Porque quando você escolhe a Deus, livremente, você está dizendo: eu quero a Deus. Não quero as obras do inferno, não quero as obras das trevas. Ouça, existe um sistema maligno que trabalha, e eu consigo entender que o sistema maligno que o Satanás trabalha é para deixar você sem o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho de Deus. Quanto mais desconhecemos do Evangelho, mais padecemos. É por isso que nós estamos em um tempo de muito crente dizendo: é difícil servir Deus. Ai, como é difícil servir ao Senhor. Ai, meu Deus, é muito difícil de fazer isso e fazer aquilo. Por quê? Porque não estão entendendo o Evangelho revelado pelo Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou provar para vocês.
E eu vou provar hoje. E não vou provar na Bíblia, eu vou provar na prática. Que o diabo não reina. E que o diabo não tem todo o poder. E que o poder que o diabo tem foi delegado por Deus. Vai até aqui e daqui não passa. Porque você vai ficar mais um tempo aí, porque eu tenho um povo aí que vai esmagar a sua cabeça. Posso ouvir um glória? Ou você não está aqui? Se o seu irmão sair, fala assim, não sai porque Deus quer falar com você. Ouça, vou provar agora. Vou provar. Olha só, escrevi aqui, ó. O diabo não reina sobre tudo. O diabo reina sobre a sua vida? Reina? Não reina? Ah, não reina? O diabo reina sobre a sua família? Não? Ok. O diabo domina a sua vida? Não? O diabo manda na sua vida? Não? Ué, por que que não? Por que que não? Porque ele não tem todo o poder. Ele não tem toda a autoridade. Ah, mas então, se ele não domina você, se ele não reina sobre você, então esse mesmo demônio não tem poder para reinar sobre os outros. Quem era você antes de aceitar a Jesus? Quem era? Quem era você? Quem era você antes de aceitar Jesus? Quem era a irmã antes de aceitar Jesus? Pecadora, sem salvação, sem conhecimento da glória de Deus, da luz de Deus. Por isso, éramos presos. Mas a partir do momento que a luz veio, a glória veio, e você aceitou a Jesus Cristo, você se tornou em quem? Mas é importante você saber quem você era. Como você era, tem muita gente que também é. E que vão deixar de ser o que era. Para ser o que nós somos, amém? Mas o diabo muitas vezes coloca na minha e na sua mente que as pessoas não querem Jesus. Que as pessoas não aceitam a Jesus. E a gente para de pregar. A gente só prega na igreja. A gente para de evangelizar. Por quê? Alguém falou para nós que eles não têm mais jeito, porque eles estão debaixo de Satanás, e Satanás tem todo o poder sobre eles. Mas é mentira. Porque se voltar 30 anos atrás, eu era o perdido. Se voltar alguns anos atrás, você era o perdido, que foi salvo, que foi encontrado por Deus. Deus quer salvar a sua casa. O seu parente desviado, tem jeito. O pastor que se desviou, tem jeito de voltar. Ei! Aquele que não quer Jesus, vai querer porque Jesus os querem. Mas a sofisma da igreja precisa cair, Sadal. Encontrei muita gente que me conhece nesse encontro. Cadê seu marido, irmã? Está desviado. Cadê seu marido, irmã? Está desviado. Falei, nossa, os obreiros estão tudo desviado. Por que se desvia? Porque muitas vezes não entende o evangelho de Deus. Entra debaixo de um judaísmo. Entra debaixo de uma opressão. A igreja não pode te oprimir. A igreja não pode pôr paradigmas na sua vida, impedir você de conhecer o Cristo verdadeiro. Jesus, ele veio para nos libertar. Jesus veio para nos fazer livre. Jesus veio para nos levantar como igreja vitoriosa. Uma igreja que conquista, uma igreja que triunfa. Mas olha isso aqui. Nos dias atuais que vivemos, existem sistemas de escravidão espiritual. Irmãos, a escravidão espiritual existe desde Lutero, desde John Hus, que foi queimado.
graças a esses homens e outros mais, que eles saíram debaixo do estigma da religião que prendia. Porque quanto mais preso formos, mais indulgência eu posso cobrar. Imagina, irmão, eu seria rico hoje, se você dependesse de mim para chegar a Deus. Se você dependesse de mim para ser salvo. A igreja antiga precisava do padre. O padre era Deus. Ele era o sacerdote. Representava Deus na terra e levava o homem até Deus. Mas em Jesus ele quebrou isso. Na nova aliança você não vê sacerdote. Você vê apóstolo, você vê pastor, você vê profeta, você vê missionário, você vê mestre. Mas você não vê o sacerdote. Por quê? O sacerdote eterno morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e disse para nós: o véu foi rasgado. Você não precisa mais de um representante humano. Eu represento você. Então, existem prisões. E essas prisões muitas vezes impedem a gente de entender o Evangelho, de crer no Evangelho. E a glória de Cristo não resplandece. Pastor, eu estou enfermo, a enfermidade não sai. Talvez a glória do Evangelho não tenha resplandecido na sua vida. Pastor, eu vivo uma opressão contínua. Talvez o Evangelho não resplandeceu na sua mente. Exatamente por quê? Porque algum Deus valente se levantou para prender a sua capacidade de crer no Evangelho de Deus. Essa pregação só tem um ponto. E o ponto é: quem governa a sua vida? É o único ponto, nós vamos terminar. Era só a introdução. Quem governa a sua vida? Quem é Deus na sua vida? Eu coloquei algumas coisas. Satanás será o teu Deus? Pastor, eu não creio em Jesus. Eu não aceitei Ele como Senhor e Salvador. Minha vida não está condizente à palavra. Pode mudar hoje. Responda para mim, quem governa a sua vida? É Satanás? Não. Posso ouvir um não? Posso ouvir um não? Não. Olha só o versículo. Efésios 2:2. Nos quais andaste outrora, seguindo, olha só. Seguindo o mentor deste mundo. Seguindo o chefe das potências, versão paulina e católica, que eu tirei hoje. Ó, faz assim para mim. Todo mundo faz assim. Agora olha aqui para cá. E diz assim para sua mão: deixa de ser assim. E abre. Abre. Compre Bíblia, irmão. Compre Bíblia. Ah, não, no telefone. Larga a mão de ser assim. Compra Bíblia. Crie o hábito de ter pelo menos 4 Bíblias para você, de versões diferentes, para você examinar a palavra de Deus. Versão paulina, olha só. Andaste outrora seguindo o mentor deste mundo, seguindo, olha só, o chefe das potestades dos ares, o espírito que agora atua e atualmente está agindo nos rebeldes. Outrora eu segui os conselhos de Satanás. Outrora eu andava seguindo o chefe Satanás. Agora, aqui no verbo passado, eu outrora andava nos cursos deste mundo, mas agora esse espírito maligno opera nos filhos da desobediência. Tem algum filho da desobediência aqui? Ou você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Você parece que tem medo, irmão. Você é filho do Obama? Você é filho do Lula, da Dilma? Você é filho de Deus? Tem filho de Deus aqui? Diga para o teu irmão, por que tu não abre a boca?
O seu pai, o espírito que opera em você é o espírito da desobediência? Não! Satanás não opera na sua vida. Outrora, minha irmã, outrora, tempos passados, o inimigo sim nos dominava, mas agora não. Somos de Deus. Então ele não me domina. Olha só, vamos terminar nesse ponto. Só tem esse. Quem governa a sua vida é Satanás? Não. Olha só Colossenses capítulo 1, verso 13. Foi ele que nos livrou do poder das trevas, transferindo para o reino do seu Filho, o seu amado. Irmão, Jesus Cristo, ele nos tirou do reino das trevas e nos levou para o reino da sua luz, o seu Filho, Jesus Cristo. De qual reino você é? Das trevas? Não. Somos o reino de Deus. Outra pergunta, quem governa sua vida? Será o mundo? Será o sistema? Será as leis? O que governa a sua vida? É o sistema mundano? Eu acho que não. Por quê? A Bíblia diz assim, em 1 João capítulo 2, verso 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, não está nele, e o amor do Pai também não. Porque tudo aquilo que há no mundo, concupiscência humana, cobiça dos olhos, a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. O mundo tem governado você? O sistema do pecado tem te prendido? Eu posso responder por mim. Não. Amém? Mas vamos continuar. Quem está governando a nossa vida? Será Deus? Irmão, ouça. Eu tive ontem no congresso e eu esperei uma explosão de pregação. Falei, eu vou ouvir coisa que eu nunca ouvi, irmão, ouvi tudo que eu sei. E eu sou um bom observador. A primeira mensagem foi, eu vou falar do poder do sangue de Jesus. 4 coisas que tem, o sangue tem poder. Olha só, quem esteve lá conosco? O sangue de Jesus limpa. O sangue de Jesus cura. O sangue de Jesus protege. O sangue de Jesus nos compra. Falei, ué, ele veio de tão longe para pregar isso aí? É. O evangelho, irmão, é isso. Segunda mensagem. Mulher do fluxo de sangue. Não teve nenhum ponto. Ele falou alguma coisa, vamos orar. Irmão, você devia ver quanto milagre aconteceu. Eu fiquei, mas como que aconteceu tanto milagre? Porque quem faz milagre não é o homem, é Deus. Você está entendendo? Ouça, nós estamos aqui diante do evangelho que pode abrir a sua mente e levar você a ser um conquistador. E a Bíblia diz que se você conquistar, todos nós vamos conquistar junto. O mundo não tem governado a nossa vida. Mas quem governa a sua vida? Será Deus? Diga amém. É Deus. É aqui que eu quero terminar a nossa pregação. É Deus que está governando a sua vida. Você quer ver? Tem gente que tem medo de falar que é. Tão confuso que anda. Deus governa a sua vida e fica. É perigoso se abrir um crente e falar, não! Numa igreja tão pequena como essa, de repente dá medo. Deus governa a sua vida? Não! Dá vontade de matar um crente desse. Então se Deus não governa a sua vida, é o diabo que está governando, é o mundo. Seu incircunciso pagão. Porque parece que a gente gosta de ser um pagão. A gente não gosta de pagar conta. Pagão na época era homem que pagava os seus maus no deserto. Irmão, nós precisamos entender quem somos nessa caminhada para nos mantermos firmes. É Deus que nos governa. Amém? Amém. Tem que ser amém, irmão, porque se não for Deus, quem é? Não é, pastor, é que eu tenho um probleminha aí. O probleminha está aqui. Nós vamos terminar. O problema não é no governo de Deus. Deus governa tudo, querido.
Deus governa o vento, Deus governa o sol, governa a lua, governa os seres. Irmão, Deus governa a terra. Pensa na terra, você joga lá uma semente, ela tem capacidade, a terra tem vida de produzir. Deus governa tudo. A Bíblia diz que tudo está na mão de Deus. Toda a água do mundo cabe na palma da mão de Deus. As nuvens, o céu, é como estrado nos pés de Deus. Deus é soberano. Ele governa a nossa vida. Pastor, mas qual é o problema então? Se Deus governa a minha vida, o que está acontecendo comigo? Por que eu entro em depressão? Por que eu me sinto muitas vezes derrotado, destruído? E vamos concluir para você entender. Deus governa a nossa vida. E respondemos que sim. O que Deus está querendo fazer nesses dias que eu digo, é desde que Ele veio à terra. Jesus, Ele veio para trazer o governo de Deus à terra. E o que é governo? Governo é poder. Governo é condição de domínio. Eu governo um carro que dirijo, amém ou não? Quem governa o carro que eu estou dirigindo? Quem governa? Ah, não vai me falar que Deus governa o carro que eu estou dirigindo. Ah, é? Armando, sai daqui, põe no D, dorme e acelera. Eu quero ver se Deus vai te levar você na sua casa. Leva. Fábio, você mora mais longe. Põe no D, fecha os olhos, acelera e pisa fundo. Deus te levará, te governará. Não sei não se é para o céu. Querido, Deus quer trazer o governo na nossa vida. Deus está trabalhando para ensinar eu e você a governar a nossa própria vida. O problema não é que nós não temos o governo de Deus. O problema é que nós não sabemos governar a nossa vida. O problema está aqui, nós não estamos conseguindo governar a nossa vida. Nós não estamos conseguindo manter o governo de Deus. A gente está achando que Deus tem que dirigir o carro. A gente está achando que eu não sei nadar, eu pulo em alto mar e vou andar sobre as águas. Vai morrer. E servir de alimento para algum peixe. Não é assim. Deus quer ensinar você a ter governo na sua vida. O problema é que muitas vezes nós estamos desgovernados, porque Deus ensinando e você não aprendendo a ter o governo sobre a sua própria vida. Eu quero parar eu quero emagrecer, porque tem doença que engorda. Tem gente obesa que é doença mesmo. Mas tem gente como eu, barrigudo, que não é doença não, é boca. Aí eu quero perder a barriga, porque quando eu olho no espelho, realmente eu digo, você não me pertence. Mas ela não sai, por quê? Porque eu não tenho governo. Eu não tenho governo. Pergunta para alguma pessoa, o que eu faço para emagrecer? É doença? Não, eu como muito. Para de comer, come mais saudável, troque o alimento, faça academia, ande mais. Mas o governo não obedece. E aí a gente quer emagrecer, não acontece. Eu encontrei um pastor esse dia e falei, ô louco, cara, está acontecendo com você? Pô, tá bonito, cara. Faz 25 anos que eu não vejo o homem. Quando eu vi ele, eu falei, cara, poxa, qual é o remédio que você toma? O cara tem a minha idade, não tem um dedo de barriga. Irmão, nós temos que aprender a trazer o governo de Deus para a nossa vida. Quando o governo de Deus vem, estabelece,
Eu quero colocar o nome no governo é o reino. Quando o reino vem, a gente aprende a viver de acordo com o reino de Deus, as coisas mudam. Deus te dá força para fechar a boca. Deus te dá força para vencer o maligno. Deus te dá força para vencer a internet. Deus te dá força para vencer a carne. Mas o governo precisa vir. Olha só a Bíblia dizendo. Paulo diz assim em Gálatas 2:20. Eu vivo. Ó Paulo dizendo, eu vivo, amém? Tem algum vivo aqui ou está morto? Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. E a minha vida atual na carne, eu vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo entendeu o governo de Deus, a ponto de ele dizer, eu vivo, mas não eu. Mas Cristo vive em mim. Isso é governo. Aí a gente fica boca aberta com Paulo. Nossa, ele era o cara que entendeu o governo. Se você entender o governo de Deus, você passa agora a contar com o controle de Deus, o poder de Deus, para viver a graça do Evangelho, e o inimigo não te toca. O nosso problema maior é colocarmos, irmão, muitas vezes, um véu na nossa cabeça. Jesus está crucificado. Os pregos são fixados, fixa Jesus na cruz. Mateus 27, verso 50, diz que ele deu um forte brado. Você já pensou nisso? Jesus deu um grito na cruz. Só esse grito. Ah, mas Jesus morreu como ovelha muda. A Bíblia diz que Jesus deu um grito. Mateus 27, 50. Olha o grito. Eu entrego o meu Espírito. E a Bíblia diz, um forte grito, eu entrego o meu Espírito. Eu fiquei pensando, por que ele gritou? Você se pensou por que Jesus gritou na cruz? Eu entrego o meu Espírito. Para que a voz dele pudesse soar no seu ouvido. Não foi você que matou Jesus, não foi o romano que matou Jesus. Olha, irmão, eu me atrevo a dizer que nem o seu pecado matou Jesus. Jesus foi na cruz por livre e espontânea vontade, por um propósito de Deus, para livrar o mundo do pecado, para livrar o mundo da condenação, para te salvar, para te libertar. E ele brada, eu entrego o meu Espírito. Não foi prego e lança que matou, mas ele disse, eu entrego o meu Espírito. Ah, o meu pecado matou Jesus. Seu pecado é muito, irmão. Jesus se entregou pelo pecado da humanidade. Jesus se entregou por um propósito maior. E o verso 51, a Bíblia diz que Jesus, então, quando ele dá esse brado, lá na igreja aconteceu algo. Havia um véu que separava santo do santo. E a Bíblia diz que esse véu foi rasgado de alto a baixo. E eu fiquei pensando, mas o que tem esse véu aí? Por que ele foi rasgado de alto a baixo? Por que essa cortina expensa foi rasgada de alto a baixo? Por que esse fenômeno aconteceu? Porque Deus estava assinalando algo, dizendo assim, havia uma separação. Vocês poderiam somente ir até o santo lugar. E alguém escolhido por mim iria até o santo do santo. Mas agora eu estou rasgando o véu. Todos vocês não precisarão de sacerdote mais humano. Vocês agora poderão entrar no lugar santíssimo e contemplar a minha glória. Vocês não vão morrer. Vocês vão estar com a minha presença e a minha presença contará. Vocês entrarão no lugar que jamais homem algum entrou. Posso ouvir um amém? Jesus estava dizendo o seguinte: você poderá permanecer constantemente no santíssimo lugar. Vou terminar aqui para te alegrar. O governo de Deus sobre mim. Deus me ensina a governar a minha vida. Você já andou com alguém que não sabe governar o carro?
sabe dirigir, mas não sabe governar, não sabe frear, não sabe fazer ultrapassagem. Quando ultrapassa, todo mundo faz assim dentro do carro. Quem já andou com alguém assim? Quando freia, todo mundo faz assim, ó. Depois volta. Já andou? São pessoas que dirigem, mas não sabem governar o seu carro como deve. E querido, nós precisamos entender que o problema não está no governo de Deus, está no seu governo. Jesus precisa ensinar você a governar a sua própria vida. Quando você for ao Face, você tem limite. Quando você for ao YouTube, você tem limite. Quando você for ao prato, você tem limite. Quando você for praticar qualquer coisa aí fora, você tem limites. Você está entendendo? Você vai numa festa ímpia, você ter limite, você ter governo sobre a sua própria vida. Por que a gente não lê a Bíblia? Porque a gente não tem governo, a gente não consegue governar a nossa carne. Por que a gente não ora muitas vezes? Porque a gente não consegue governar, a gente acha que não tem tempo. Mas traz o governo de Deus na sua vida, aprenda a governar. E você vai ver, o Evangelho é fácil de ser vivido. O poder vai se manifestar através de você. Vai acabar essa coisinha de, ai meu Deus, o diabo está me amassando. Irmão, eu não tenho visto, nesses 30 anos de evangelho e 20 e poucos de pastor, eu nunca vi alguém falar, o diabo foi na minha casa me tentar. Irmão, se o diabo se manifestar a você, se cuida. Irmão, a questão do diabo, Deus resolveu na cruz. Antes de ir à cruz, a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias, 40 noites e foi levado pelo Espírito Santo no deserto para ser tentado pelo diabo. E o que ele fez? Ele foi derrotado. Jesus foi derrotado. O que ele fez lá? Ele venceu. Nós não temos condições de encarar Satanás. Satanás acaba com a gente, irmão. Ah, não? Ah, não? Teve um dia que a Bíblia diz, e os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus. E quem é que foi junto com a moçada? Quem foi? Satanás. Lá no céu. Deus pergunta para ele, onde você estava andando, cara? Passeando na terra. Olha o Deus. Olha lá, Cláudio. Viste meu servo Cláudio? Como ele é prudente. Viste meu servo Jó? Como é temente. Não tem na terra homem como ele? O que o diabo falou? Tira tudo que ele tem, vamos ver se te serve. Você conhece a história de Jó? Só que Deus deu uma ordem, não toque na vida. O diabo, em um dia, acabou com ele. Só não matou a esposa, porque a esposa é bênção. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vem de começar pela esposa. Infeliz, né? Você parou para pensar por que a esposa não morreu? Que é bênção, só pode ser bênção. Diga para tua esposa, tu é bênção. Em um dia, irmãos, morreu todos os filhos. Perdeu toda a riqueza. Em um dia, deu uma doença que ficou totalmente leproso. Você conhece a história dele? Nós não somos pairo para Satanás. Então Deus olhou e disse, com Satanás eu resolvo. Eu vou colocar ele no lugar. Por que Moisés não enfrentou Satanás? Moisés não expulsou nenhum demônio. Por que Davi? Por que ninguém resolveu a situação? Por que Deus não achou um justo na terra para morrer na cruz? Por que tinha que mandar o seu filho? Porque com o inimigo desse ninguém vence, tem que vir o próprio Deus. Deus veio e colocou Satanás no lugar. E tirou dele toda a nossa dívida. Tirou a gente debaixo da condenação. E eu tenho certeza no que eu estou falando. Para o diabo vir tocar você, querido, vai ter que enfrentar uma luta poderosa. Vai ter que vencer o Pai, o Filho e o próprio Espírito de Deus e os anjos de Deus. E eu acho que ele não vence. E a Bíblia ainda, para nos ajudar, diz assim, que o inimigo não nos... Por quê que ele não nos toca? Você sabe?
Por que Ele não nos toca? Por quê? Por quê? Não estou ouvindo. Querido, a questão do diabo Deus resolveu. E agora Deus deu poder para você. E diz agora, ó, viva o Evangelho, pregue o Evangelho. A Bíblia diz assim, ó, aquele que prega o Evangelho, viva do Evangelho. Viva do Evangelho. Você tem pregado o Evangelho? Tem pregado? Não? Vocês têm pregado o Evangelho? Jesus diz assim, aquele que prega o Evangelho, viva do Evangelho. Evangelho é boas novas. Viva as boas novas de Deus na sua vida. Quem pode te separar do amor de Cristo? Você parou para pensar nisso em Romanos 8, verso 31? Eu não vou ler, mas ali diz assim, ó, quem vos separará do amor de Cristo? Morte, perseguição, fome, doença, dor. E ele vai terminar lá embaixo. E ele diz assim, nem os anjos te separará do amor de... Nem os anjos, e quando ele fala anjos, é anjo. E Satanás é anjo caído, e é anjo. Ninguém separará você, vai separar você de Deus. Ninguém, irmão, ninguém. Pastor, mas por que tanta luta? Porque não entende o governo, não consegue se governar a si mesmo. E é aqui que as coisas pegam. É aqui que o problema se instala, a gente não consegue governar. Mas se a gente conseguir trazer o governo de Deus e a gente se governar, ai, Deus me governa. Já ouviu essa oração? Governa a minha vida. É como pedir para fechar os olhos no carro. Ontem eu estava vindo, falei, Miaco, Sam, oi, a irmã quer ir para o céu? Quero, pastor. Vou dormir um pouquinho. Não, pastor. Agora não. A gente quer que Deus governa tudo. Mas Deus está trazendo o governo dentro de nós, para ensinar você a governar o seu casamento, para ensinar você a governar a sua vida, ensinar você a governar. E governar não é controle somente, mas é poder, é autoridade, é domínio de Deus. Ah, pastor, eu não consigo dominar a minha... Pastor, quando eu fico meio estressado, me dá fome, eu só não como a geladeira. Receba governo de Deus. Pastor, quando eu começo a tomar remédio, eu fico louco de vontade de tomar mais remédio. Recebe o governo de Deus na sua vida. Pastor, eu passo 10 horas na televisão, receba o governo de Deus. Ontem minha esposa falou, o que você vai fazer ao chegar em casa? Eu falei para ela, vou assistir um filme. Ficou brava comigo, foi deitar. Sentei no computador. Bang Bang. Lembra do Bang Bang? Quando fazia abertura parecia um leão. Aquele que dava o tiro, você via a bala assim, ó. Fiquei ali. E Deus falando para mim, filho, governo. Desliguei, agora vou dormir. Deitei. A hora que eu fui dormir, falei, não, agora eu vou tomar um café. Tomei um café. Não, agora eu vou escovar o dente. Agora eu vou dormir. Deu 8 horas, agora eu vou levantar. Deus quer trazer o governo na sua vida, para que você possa governar. Ouça, nós vamos terminar. Estamos no horário. Tem uma síndrome que tem afetado as igrejas. Sabe qual síndrome? Síndrome de Adão. Eva ouve Satanás, Deus vem. O que aconteceu aí? Adão, a mulher que tu me deste uma mulher errada, só tem essa aí. Ela ouviu Satanás, ouviu história e veio aqui falar para mim, o problema é dela. Qual é a síndrome? A gente começa a achar culpado para tudo. Olha só, isso aqui foi Deus que me deu. Deus falou assim comigo, ó. Quando a gente erra, a gente procura um culpado. Quando acha alguém para pôr a culpa,
Ah, eu fiz isso por causa de você. Wagner, eu não sou essa crente por causa de você. A gente acha. Eu estou dando exemplo. A Luz não está falando isso, viu, irmão? É exemplo. A irmã olhou ali e falou, nossa, é exemplo. Quando a gente acha alguém para pôr culpa, a gente culpa. Então. Quando a gente acha o porquê, eu não vou na igreja por causa disso, eu não vou na igreja por causa daquilo. E quando você não acha nada disso, você se culpa você mesmo. Eu não sei qual é o pior, culpar o outro, culpar os problemas ou culpar a si próprio. Quando você culpa a si próprio, vem vergonha, vem tristeza, vem desânimo, vem frieza espiritual. Eu não faço isso por causa disso, eu não faço aquilo por causa daquilo. Olha, a minha vida espiritual ela não é boa por causa de mim mesmo. Jesus quer trazer governo na sua vida. Você não precisa ficar se culpando. Você não vê ninguém batendo no peito aí falando, eu saí da igreja porque eu sou um pecador. Eu saí da igreja porque eu não quero viver no meio das pessoas. Mas você vê as pessoas dizendo, eu saí da igreja por causa do fulano, do cicrano. Eu saí da igreja porque a igreja não tem amor. Quem já ouviu isso? Eu saí da igreja porque o pregador não é bom. Governo. Deus governa a nossa vida, mas muitas vezes nós não governamos as nossas ações. Nós não conseguimos governar a nossa vida. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nós. Exatamente para que a gente possa ter o poder do governo de Deus e aprender a governar a nossa vida. Eu quero orar com você.